chegou o grande dia, chegou um grande dia, chegou um grande dia. Hoje a gente vai aprender sobre a fórmula de Bhaskara. Vamos comemorar, vamos comemorar. Fórmula de Bhaskara hoje para vocês. A aula vai ser bem legal. Vamos lá. Habilidade, compreender esse processo. Vou ler até rápido e vou acelerar mais. Então, eu vou sair com a vozinha desse jeito, tá bom? Compreender esse processo de alterações, expressões algébricas, com base em suas relações com os locais, para resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais segundo grau. Expressões algébricas, faturação, conteúdo. Expressões algébricas, faturação pelos locais. Resolução de equações polinomiais segundo grau por meio de faturações. Objetivo, resolver esse problema por meio de equações primeiro e segundo grau com tendências resolvidos. Li rápido. Equações de segundo grau. Equações de segundo grau. Equações de segundo grau. Vamos começar a aula, então. O que caracteriza uma equação de segundo grau? A presença do x ao quadrado. Portanto, esse termo tem que existir. Porque se esse termo não existir, ou seja, se meu a for zero, ele não existir, ela deixa de ser uma equação de segundo grau e passa a ser uma equação de primeiro grau. Tá? Então, aqui nós temos três termos importantes numa equação de segundo grau. O termo com o x ao quadrado, cujo coeficiente, ou seja, o número que acompanha ele, o x ao quadrado, a gente chama de a. Aí a gente tem o termo com o x, com potência 1, com expoente 1, e o termo que acompanha ele, a gente chama de b. E a gente tem, então, o c, que é aquele termo que não tem parte literal, ele só tem parte numérica, tá? Que é, então, o número, né? Ele é só o número, ok? Então, olha que bonitinho. Olá! Então, o a acompanha o x ao quadrado, o b acompanha o x e o c é um número, tá? Sempre. Pode acontecer de vir faltando algum termo, ser uma equação incompleta? Pode. Só o a que não pode vir faltando, ok? E quando não tem nada na frente, tem só o x ao quadrado, então o a é 1, bom? Equações de segundo grau incompletas. Então, o primeiro caso que pode acontecer é o c ser zero. Tá vendo? Eu não tenho c. Eu tenho só alguém com x ao quadrado e alguém com x. Então, a gente vai ver alguns exemplos agora, tá? Por exemplo, x ao quadrado mais 2x. Por que eu estou falando isso de equações incompletas? Porque as equações incompletas eu não preciso usar Bhaskara para resolver. Posso usar, mas dá mais trabalho usar do que não usar. Então, quando eu tenho x ao quadrado mais 2x, eu posso usar isso daqui, resolver utilizando fator comum e evidência. Então, o que eu tenho aqui? X ao quadrado mais 2x igual a zero. O que eles têm igual? Em comum? O x. Então, eu ponho o x separado aqui do x ao quadrado. Eu tiro um dos x e sobra outro x. Do 2x, eu tiro o x, sobra 2. Tá? Se eu fizer distributiva, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x. Eu volto aqui no de cima. Então, tá aqui. Cai nisso. Isso daqui é um produto. X vezes x mais 2, igual a zero. Para um produto ser zero, eu tenho duas possibilidades. Três, na verdade, né? Ou o primeiro é zero, ou o segundo é zero, ou ainda os dois são zero. Então, para o primeiro ser zero, x igual a zero. Para o segundo termo ser zero, x mais 2 igual a zero. Ou seja, eu tenho duas possibilidades. X igual a zero ou x igual a menos 2, que é o que zera aqui. Portanto, a solução vai ser 0 e menos 2. Olha lá, gente, mais um exemplo. 4x ao quadrado menos 12x igual a zero. O que eles têm em comum? Tem o x, mas eles também têm o 4. Professora, mas aqui é 12. Gente, 12 é 3 vezes 4, então também lá no meio tem um fatorzinho 4, tá? Então, o que eles têm em comum? O 4 e o x. 4x ao quadrado, eu tirando o 4 e o x, sobra um x só. E o 12x, tirei o x,
E o 12 é 4 vezes 3, tirando 4, sobra só o 3. Então, isso daqui é igual a zero. Para isso ser zero, ou esse termo é zero, ou esse termo é zero, ou os dois são zero. Então, a gente tem que considerar as possibilidades. Então, 4x igual a zero, claro que o x vai dar zero. X menos 3 igual a zero, passa para lá, mais x igual a 3. Então, a solução é 0 e 3. Vocês perceberam que são duas soluções? Por quê? Porque o x ao quadrado, na verdade, ele indica que vai ter duas soluções. Às vezes, pode ser que essas soluções sejam iguais, aí, na verdade, você vai achar um número só, tá? Mas sempre são duas soluções, tá bom? Outro tipo de equação incompleta é quando o B é zero. Então, a gente tem o C, tá? E, claro, o A, que eu falei que o A não pode ser zero. Então, vamos ver um exemplo. Esse daqui é bem fácil. Então, olha lá. X ao quadrado menos 25 igual a zero. Menos 25 passa para o outro lado, mais 25. O x ao quadrado, na verdade, eu vou jogar raiz de 25. Só que daí vai dar 5 ou menos 5. Por quê? Vamos pensar por quê. Quanto que é 5 ao quadrado? 5 vezes 5, 25. E menos 5 ao quadrado? Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Menos com menos é mais. Então, tanto 5 ao quadrado quanto menos 5 ao quadrado dá 25. Portanto, raiz de 25 pode ser 5 ou menos 5, tá? Outra maneira de você resolver isso é lembrar o seguinte. Isso daqui, na verdade, é a diferença de dois quadrados. Então, você quebra ele em x mais 5, x menos 5. Fizemos isso na outra aula, né? E isso é igual a zero. Para isso ser zero, ou isso é zero, ou isso é zero. Chegamos no menos 5 e 5 do mesmo jeito, tá? Outro exemplo. 4x ao quadrado menos 64 igual a zero. Nesse caso, o A é 4, o C é o 64, tá? Por que eu coloquei um menos aqui? Porque sempre vai ter que ser menos para você poder passar para o outro lado. Se for mais, não dá certo, tá? Muito bem, gente. Passa para lá 64, passa o 4 dividindo, vai dar 16. Portanto, raiz de 16 é 4 ou menos 4. Ok? Essa daqui é normal, né? Letra de um lado, número do outro. Ok? Tranquilo, né? Esse carinha aqui é o Bhaskara, tá? Tenho certeza? Não. Eu digitei lá o Bhaskara e veio esse carinha aí pra mim, tá? Assim como o Pitágoras, o Bhaskara a gente não tem tanta coisa dele. O que eu achei eu vou colocar aqui pra vocês, tá? Então, o Bhaskara, que ele é lá, ó, 1114 até 1185. Ele foi um matemático, astrólogo, astrônomo e professor indiano. Então, o Bhaskara era da Índia. Se tornou conhecido por ter criado a fórmula matemática aplicada na equação de segundo grau, embora haja controvérsias quanto a esse fato. Como eu disse, não dá para ter certeza. Bhaskaracarya, também conhecido como Bhaskara II, nasceu em cidade de Vijayapura. Sei lá, gente, se fala desse jeito. Achei chique. Na Índia. Local de excelente tradição de matemáticos. Seu pai era astrônomo e lhe ensinou os princípios da matemática e astronomia. Foi chefe do Observatório Astronômico de Ujjain, escola de matemática muito conhecida. Bhaskara foi especialista em estudos sobre álgebra, o que levou a aprofundar suas pesquisas sobre as equações e sistemas numéricos. Muito bem. Ele trabalhou com a questão da raiz quadrada em equações, sabendo que existia duas raízes na resolução da equação de segundo grau. Mas não há registros sólidos de que conhecida a fórmula de Bhaskara seja realmente dele. Isso acontece porque as equações até o final do século XVI tinham letras, o que foi usado depois daquele século pelo matemático francês François Vieutet. O que se conhece no Brasil pela fórmula de Bhaskara não é comprovado pelos escritos e estudos encontrados por pesquisadores.
As seguintes equações referentes ao estudo do seno e cosseno foram concebidas por ele. Então, olha lá, ele seno de A mais B. O meu professor, para ensinar, essa fórmula é do ensino médio, mas eu lembro que meu professor, ele ensinava assim, ó. Minha terra tem palmeiras, onde canto o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Seno de A menos B, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Tá? Então, é muito interessante, ele usava essa frase para a gente lembrar, tanto que eu lembro até hoje, né? Bhaskara faleceu, então, na Índia no ano de 1185 e em 1207 foi criada uma instituição para estudar as suas obras. Foi aí, provavelmente, que, então, eles deram, né, o nome de Bhaskara para essa fórmula. Ok? Muito bem. Então, tá aqui a fórmula de Bhaskara, tá? Ela tem duas partes. Ela tem essa primeira parte que nós chamamos de delta, e ela tem essa segunda parte que é onde nós encontramos as raízes dela, que é o nosso x. O delta é melhor você fazer primeiro porque você usa o resultado aqui. Então, olha que importante, você vai ter que extrair raiz de delta. Então, quando você calcula o delta e dá um número positivo e que existe raiz quadrada, você fica feliz, porque é quase certeza que você já fez meio caminho certo. Tá? Pode acontecer de ter números também sem raízes não exatas? Pode, dá para continuar a conta, aproximadamente. Mas quando aparece uma conta exata, é muito melhor, né? Então, gente, tá aqui. A fórmula diz o seguinte: b ao quadrado, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Ok? Muito bem. O que é esses B, A, C? É lá na sua equação do segundo grau. O A é quem acompanha o x ao quadrado, o B é quem acompanha o x e o C é o número sozinho. Lembra que a gente acabou de ver? São esses números. Então, na verdade, você vai substituir e fazer a conta. Então, não é tão difícil assim. Na verdade, é bem legal, tá? Então, tá aqui de novo a fórmula para vocês, ok? Eu deixei a fórmula aqui no cantinho para facilitar. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, tá aqui, gente, o a é quem acompanha o x ao quadrado, o b é quem acompanha o x e o c é quem está sozinho. Agora, nós vamos fazer vários exemplos. Então, aqui nós temos a equação e aqui a gente tem o delta, ok? Nossa, que tamanho de conta? Não, eu vou explicar ela passo a passo. Na outra aula eu vou fazer vários exemplos com vocês, tá? Já até gravei o vídeo. Nós vamos fazer vários exemplos, fiquem tranquilos. Então, nós temos a seguinte equação de exemplo. X ao quadrado mais 10x mais 24 igual a zero. A primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar quem é o A, quem é o B e quem é o C. O A é quem acompanha o x ao quadrado, quando não tem nada, é 1. O B é quem acompanha o x, portanto, ele é 10. E o C é quem está sozinho, portanto, é o 24. Importante, gente, para você resolver Bhaskara, sempre tem que ter, a equação tem que estar igualada a zero. Se tiver algum número para cá, você tem que passar ele para o outro lado, trocando o sinal e deixar igualado a zero, tá? Primeiro, a gente vai calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o b é 10, 10 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 24. 10 ao quadrado, 100. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 24, 96. 100 menos 96, 4. Meu delta é 4. Comemora, que tem raiz de 4. Muito bem, vamos para outra parte. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, vamos substituindo. Menos o b é 10, menos 10, mais ou menos raiz do 4, que é o delta que eu descobri, sobre 2 vezes 1, que é o a. Por que tem esse mais e menos? Lembra que a gente viu agora de pouco? Quando a gente extrai uma raiz,
a gente tem, por exemplo, raiz de 25, eu sei que é 5, só que o menos 5 também dá certo. Lembra? Porque menos 5 ao quadrado também é 25 positivo. Então, esse mais e menos é porque vale tanto a raiz positiva quanto a raiz negativa, tá? Então, por isso que vão dar duas raízes, tá? Então, olha lá, menos 10 mais ou menos, raiz do 4, que é 2, olha lá, é o mais 2 e o menos 2. 2 vezes 1, 2. Aí, agora, eu vou separar em duas contas. Uma utilizando o mais e a outra utilizando o menos. Aqui eles colocaram x' e x duas linhas. Eu também costumo usar x1, x2, tanto faz, tá bom? Então, x' vai ser menos 10 mais 2 dividido por 2. E o x duas linhas vai ser menos 10 menos 2 dividido por 2. Então, menos 10 mais 2 vai dar menos 8 dividido por 2, menos 4. Menos 10 menos 2 dá menos 12 dividido por 2, menos 6. Então, a solução disso daqui é menos 4 e menos 6. Tem um jeito de verificar que está certo? Sim. É um método que, se der tempo, quando a gente voltar, eu faço com vocês, que é o método do soma e produto, tá? O que diz? Que aqui é menos a soma e aqui é o produto. Então, seria quais números que somados de menos 10 e multiplicados de mais 24? Menos 4 e menos 6. Menos 4 com menos 6 dá menos 10, então a soma é sempre com o sinal invertido. Menos 4 vezes menos 6 dá positivo 24. Tá aqui. Então, você consegue descobrir e verificar se você fez a conta certa. E também é um outro método. Mas esse método soma e produto, ele só vale para números inteiros. Por isso que, às vezes, por exemplo, se der 0,5, é mais difícil para você usar. Mas serve pelo menos para você verificar se você acertou, tá? Vamos para o próximo. Aqui, outro exemplo. X ao quadrado menos 2x menos 3. Então, primeira coisa, A, B, C. O A é 1, o B é menos 2 e o C, quem está sozinho, menos 3. Delta, B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O B, menos 2. Menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é menos 3. Aqui eu tenho que tomar cuidado com os sinais, tá? É só isso. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. Então, vai dar positivo. 4. Agora, olha aqui, presta atenção nesse sinal. Eu vou fazer regra de sinal do menos 4, do 1 e do menos 3. Menos 4 é menos com mais, dá menos. Com menos, vai dar mais. Então, você tem que fazer a regra de sinal com esses três, tá? 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. 4 mais 12, 16. Tem raiz. Agora aqui, fórmula. Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Certo. Menos B. Agora tem que tomar cuidado. O menos da fórmula com o menos do B, menos com menos, ó, menos com menos. No final vai dar mais, tá? Então, vai ficar mais 2, mais ou menos, raiz do 16, que é 4, e do 2A. 2 vezes 1, 2. Agora, lembrando, divido um utilizando o mais e o outro utilizando o menos. Primeiro, mais 2, não preciso mais 2, né? Pode ser direto 2. Então, vai ser 2 mais 4 dividido por 2 e 2 menos 4 dividido por 2. 2 mais 4, 6 dividido por 2, 3. 2 menos 4, menos 2 dividido por 2, menos 1. Vamos verificar se a gente fez certo? Lembrando, aqui é menos a soma e aqui é o produto. Menos a soma, então a soma tem que dar 2. 3 menos 1, 2. Deu. Agora aqui, o produto, 3 vezes menos 1, menos 3. Também deu, ok? Fizemos certo. Vamos para mais um exemplo. Aqui, ó, nesse daqui ele coloca, tá vendo? Ó, x1, x2, é o que eu costumo fazer, tá? 3x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Então, primeiro, separar A, B e C. O A é 3, o B é menos 2 e o C é menos 8. A acompanha o x ao quadrado, B acompanha o x, C que está sozinho.
Então, tá aqui. Vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado menos 4ac. Delta vai ser igual. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é menos 8. Vamos fazer as regrinhas de sinal aqui que precisar. Menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, menos com menos mais, 2 ao quadrado, 4. Então, vai dar 4 positivo. Regrinha daqui. Menos com mais vai dar menos com menos mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 8, 96. Soma com o 4, 100. Tem raiz. Delta deu 100. Vamos agora para outra parte. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Certo? Então, se eu falar, vocês já vão decorar, né? Aqui, então, o menos da fórmula com o menos do b, tá? Lá, menos o menos. 2 mais ou menos raiz de 100 sobre 2 vezes o 3. Agora, o a é 3, tá? Toma cuidado. Então, aqui, menos com menos vai dar mais 2, mais ou menos raiz de 100, que é 10, 2 vezes 3, 6. Divide x1, x2. O primeiro eu uso mais, o segundo eu uso menos. 2, ele usou primeiro o menos, depois o mais, né? Tanto faz. Aqui eu costumo usar primeiro o mais, porque ele tá primeiro, mas tanto faz. Então, 2 menos 10 vai dar menos 8 dividido por 6. Ele só simplificou porque deu fração e ia dar dízima periódica. E 2 mais 10, 6, dividido, dá 12, dividido por 6, que dá 2, tá? Esse era um caso que ia ser difícil por soma e produto, como eu disse para vocês, é número quebrado, você não ia adivinhar nunca que o número quebrado para dar certo ali, né? E quando tem o A também, ele é mais difícil para você, o A quando não é 1, ele é mais difícil para você perceber isso, né? Mas é isso, tá? Deu certo. Utiliza a Bhaskara por via das dúvidas, que ele é mais comprido, mas né, ele é mais longo, mais trabalhoso, mas dá certo. Mais um exemplo. Importante, gente, asterisco é vezes, tá? Então, se aparecer conta aí com asterisco, você já sabe que é vezes, tá? Então, x ao quadrado menos 3x menos 10 igual a 0. O a não tem nada, é 1, o b é menos 3 e o c é menos 10, igual a 0. Delta, b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 10. Regras de sinal. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3, menos com menos é mais, vai dar positivo. Então, mais 9. Aqui, menos com menos, mais. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. 49. Tem raiz. X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, x vai ser igual menos da fórmula com o menos do b. Mais ou menos raiz de 49 sobre 2 vezes 1, tá? Então, aqui menos com menos vai dar mais 3. Raiz de 49 é 7, 2 vezes 1 é 2, tá aqui. Abre x', x2 linhas ou x1, x2. O primeiro eu uso mais, o segundo eu uso menos. 3 mais 7 dividido por 2, 3 menos 7 dividido por 2. 3 mais 7 é 10, dividido por 2, 5. 3 menos 7 é menos 4, dividido por 2, menos 2. Vamos verificar? Menos soma, então tem que dar 3. 5 tira 2, 3. Produto 5 vezes menos 2, menos 10. Certinho. Agora é a vez de vocês. Vocês vão tentar fazer sozinhos esse, tá? Se quiser, me mande foto, não tem necessidade. Eu quero que vocês tentem fazer sozinhos. Na próxima aula, já é a primeira que eu vou corrigir, fiquem tranquilos. Mas eu quero que vocês tentem fazer sozinhos utilizando Bhaskara. Ok? Será que vai dar certo? Se quiser me mandar foto para ver o progresso ou tirar dúvida no meio do caminho, pode tirar, tá bom? Assim, né? Às vezes eu demoro um pouco para responder, que às vezes eu tô dando aula, tô gravando vídeo, tô editando. Mas sempre que sobra um tempinho eu vou lá responder, nem que se for fora do horário, vocês sabem disso, tá? Então, tentem resolver. Combinado?
Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Boa sorte! Sente a vibração que o som chegou. Bota o pé na areia e deixa a onda entrar. Tá geral na pilha, então demorou. Vem que é da boa e tu vai gostar. Eu tô na brisa.